Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social. É um prazer, uma alegria ter a sua presença aqui conosco. Você sabia que com o apoio dos sócios, o clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de tanta gente? É verdade. Então, continue sendo aí um participante e nos ajude a aumentar ainda mais esse clube. Olha, com a sua contribuição, eu tenho certeza que uma diferença maior ainda será feita. Então você pode, tem o Pix 11972610272, 11972610272, ou www.feal.colabore.org, www.feal.colabore.org. Eu tenho. Tem gente que manda assim mensagem, inclusive no meu no WhatsApp, no meu Instagram, @José Medrado, dizendo: pô, Medrado, todo programa você pede, não sei o quê. Poxa, é porque as pessoas esquecem, é porque vocês também colaboram assim com empenho. Eu sei que você está colaborando, mas eu digo assim, fazer uma corrente. Mas eu entendo, só as distrações. Ai, meus amigos, já para mandar perguntas para nós, é o 71999915167. 71999915167. Olha, nós estamos em uma gangorra de raiva, de ressentimento, de ódio, não é? Agora, eu não sei, o presidente da República caiu, teve um problema, e aí, é claro, eu vejo assim os comentários, né, para ter uma ideia do que as pessoas andam falando. Aí eu vejo lá nos comentários desejando a morte, que o inferno está esperando e coisas que tais. Na época do ex-presidente Bolsonaro, isso também foi muito forte e lamentável de igual forma. Lamentável de igual forma. Mas me chamou a atenção duas pessoas que eu conheço. São espíritas, colaboradoras de um centro. Conheço as duas. E elas, as duas, não foi uma na sequência da outra. Eu fui lendo os documentários e aí eu cheguei a essas duas pessoas. Eu vi a foto e eu disse: eu conheço. E fui no perfil e constatei que era realmente quem eu pensava. As duas eram quem eu pensava. E eu fiquei refletindo: meu Deus, qual é o sentido de eu estar em uma religião que me propõe o fora da caridade não há salvação, que fala qual é o processo reencarnatório, que me propõe ter uma fé raciocinada cristã, e eu reverbero ressentimento, raiva? O que é que me faz não entender que o meu processo deve ser um processo de crescimento naquela velha história, como eu seja melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo hoje? Aí realmente eu não entendo. Não entendo. Olha, a questão político-partidária eu até guardo uma certa compreensão, porque a gente vê time de futebol, essa coisa toda, a gente via isso, eu lembro de Marlene e Emilinha, aquela rivalidade, na época de Xuxa e Angélica, essas coisas eu entendo, mas eu não entendo um espírita desejando a morte e dizendo que foi pouco o que aconteceu.
vibrando na maldade, eu não entendo. Eu não entendo. Aí alguns vão me dizer assim: ô Medrado, estão no espiritismo, mas o espiritismo não está nessas pessoas. Sim, eu entendo. Mas essas duas pessoas, devem ter outras, mas essas duas eu conheço, são assim colaboradoras. Uma, inclusive, faz parte da direção da casa. Então, e o exemplo que arrasta? A palavra contagia, mas e o exemplo que arrasta? Uma reflexão. Vamos refletir sobre isso? Uma reflexão. Mas que me deixa assim, meio desalentado. São 48 anos que eu estou no movimento espírita. E quando eu vejo essas coisas, eu ainda dá assim aquele baque, sabe? Do susto. Mas vamos lá, vamos responder as suas perguntas. Você que mandou, como eu disse, para o 71999915167 ou mesmo até para as nossas redes sociais. Ronaldo Freire, é de Itabira, Minas Gerais. O animal não tem individualidade, alma, é isso? E como fica a clonagem de animais? É aleatória? Ronaldo, olha, não tem individualidade, tem alma, tem a energia. Não tem individualidade no processo cognitivo de escolha. O animal é instintivo dentro daquela espécie, não é? Então, o gato vai ser gato porque dentro daquela espécie ele tem comportamentos instintivos de gato. O cachorro tem comportamentos instintivos do cachorro. E mesmo nessas duas, como é que chamaria? Não são raças, né? Espécies, né? Nessas duas espécies de animais, ainda vão ter as distinções das raças. As distinções das raças, né? Então, eu adoro cachorro, então eu agora estou com 3 filas. Eu estava, durante a pandemia, 3 cães meus, Rottweiler, morreram. Então, aí eu vejo a diferença, por exemplo, entre Rottweiler e o fila brasileiro. O fila é confuseiro, olha, late por tudo, é uma confusão. Os Rottweiler não é? Mais tranquilo. Tive um labrador muito mais. Então, você vai identificando as características. Então, não tem individualidade, mas tem alma. E a clonagem, Ronaldo, é a clonagem física que vem acoplada, digamos assim, vem acoplado o instinto daquela espécie e dentro da espécie daquela raça, não é? Então, a espécie canina, aquela raça tal tem um comportamento X. Na espécie canina, a raça outra vai ter o outro comportamento. Então, a clonagem é uma clonagem do animal e da sua bagagem instintiva, que é DNA. Não é? Não sei. Eu agora falei uma coisa aqui, Ronaldo. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa me ver aqui para eu ser preciso com você, não é? Numa coisa que me ocorreu aqui. Então a gente vê o seguinte, que não tem nada a ver com espíritos, não é? Então, os animais, eu fui olhar assim, se especificamente os cães tinham DNA, todos os animais vivos têm DNA, né? Cães, gatos, porcos, araras, serpentes, minhocas, tubarões, como também banana, laranja, tudo tem DNA, né? Então, é nesse sentido, Ronaldo, tá bom? Um abraço para você. Antônio Tadeu Ming, um telespectador assíduo nosso de Penápolis, São Paulo, acompanha o programa sempre com muita assiduidade. Medrado, quero saber sua opinião sobre o que leva uma pessoa palestrante
estudante da doutrina, trabalhar por 30 anos na seara espírita e abandonar tudo, ficar descrente, se declarar ateu. Antônio, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essa pessoa não conheceu a doutrina espírita. Aí, nesse caso, a antiguidade não é posto, ainda que eu tenha falado aqui, né, do tempo que eu tenho de espiritismo, mas me dedicando ao estudo, naturalmente. Então, a gente sabe que não é aquela coisa, estava no espiritismo, mas o espiritismo não estava nela, como, né, eu falei agora há pouco, criticando. Eu vou dizer o seguinte, essa pessoa estava no espiritismo, mas não tinha estudado o espiritismo. Guardava uma expectativa no espiritismo de quê? Oportunidade para se tornar conhecido, conhecida, não é? Para se projetar socialmente, por uma compensação de carência afetiva. Você está entendendo, Tadeu, como há-se uma gama de coisas que podem interagir nessa falta de vivência, de conhecimento espírita, não é? Então, será que essa pessoa realmente foi uma estudiosa? Foi uma estudiosa? Será que ela fez confronto? Porque a doutrina espírita propõe uma fé o quê? Raciocinada, não é? E ainda diz mais, se a ciência propõe algo e o espiritismo em sentido contrário, que o espiritismo abra mão e siga a ciência, não é? Mas a gente vê, né, por aí muitos fazendo dinheiro por ser espírita, não é? Desenvolvendo a sua profissão em cima do movimento espírita, se torna palestrante, aí depois vê ali como tiram um nacozinho daquilo, né? Um pedaço, né? Um naco, para poder desenvolver sua profissão. Eu fui servidor público federal concursado. Olha, vamos aqui a inserção rapidinho. Eu estou aqui procurando, meu irmão, onde é que está a inserção aqui? Por que você adia suas decisões? Sim, você. Porque você, olha, depois eu vejo isso. Vá lá, eu volto já. Você adia suas tarefas continuamente, porque é natural você deixar algumas coisas para depois. É natural. É natural você deixar sempre o regime para segunda-feira. Natural. É natural. Então, algumas coisas são naturais. Você procrastinar. Mas há questões que você procrastina, que você adia, e em verdade são fugas. São o medo do confronto. Porque você visualiza nos seus dias, nos nossos dias atuais, um mundo onde parece que só há vitoriosos. Todo mundo sorri, todo mundo está feliz. Parece até aquela música da Xuxa, todo mundo está feliz, tá. Nós guardamos essa imagem, a imagem. E isso, infelizmente, inclusive, foi a armadilha, está sendo a armadilha, ainda que está havendo uma mudança de eixo, de algumas religiões neopentecostais com a teoria da prosperidade. Gera nas pessoas a busca, não por uma conexão espiritual, mas para que elas se tornem prósperas, ricas, felizes. E aí, mais uma vez, a associação de riqueza à felicidade. E junto a isto,
começam a formar o que eles chamam de núcleos de ansiedade e depressão subjacente. O que os estudiosos chamam de núcleo de ansiedade? Nós começamos a ter ansiedade para o lugar que vamos. Temos ansiedade a roupa que vamos escolher para aquele lugar. Temos ansiedade para com quem eu vou. Começamos a desenvolver vários tipos de ansiedade que não eram, digamos assim, aceitáveis, no sentido de que nós éramos ansiosos por um comportamento. Nós éramos ansiosos porque tínhamos que prestar conta, nós éramos ansiosos porque tínhamos que fazer isto, mas era sempre uma coisa linear. Agora nós temos diversas ansiedades. Mas, Medrado, não é uma mesma fragmentada? Não, porque elas guardam intensidades diferentes. Então, ela vai ter força ou forças diferentes. Então, a minha ansiedade agora é, como eu dizia, como eu vou me apresentar, se as pessoas vão me aceitar, e eu faço a mistura com a vida das redes sociais, eu postei, eu guardo ansiedade para ver se aquilo está tendo repercussão, se alguém disse alguma coisa, se não disse, se disse o que foi que disse. Então, estamos desenvolvendo um medo que está formando o que eles chamam de depressão subjacente. Ou seja, é uma depressão estabelecida por fatores secundários às nossas reais necessidades. E adiamos os confrontos. Os confrontos, questionamentos. Puxa, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu preciso que as pessoas deem like? Por que eu preciso que as pessoas curtam, que as pessoas vejam, que as pessoas me sigam? Por quê? Então nós adiamos esse questionamento, que é uma forma de camuflar, não confrontar as emoções de valência negativa. Aí vamos, já que falamos daquelas ilhas, aí o que acontece? Há uma mistura de ansiedades, digamos assim, ansiedade por tudo, ansiedade porque nós não achamos que vamos ser aceitos pela roupa, por uma série de questões, e aí isto gera os chamados erros de interpretação de vida. Você começa a achar que aquela ansiedade não é pelo motivo pueril, é por algo mais sério. Você começa a fazer uma interpretação de gravidade que a situação não tem. E isso vai potencializando a sua depressão, a sua tristeza. Então eu iniciei a nossa conversa falando das decisões, não é? Que somos levados a tomar inúmeras decisões todos os dias, e isso gera fadiga de decisão. É raro não encontrarmos uma pessoa que não diga que esteja muito cansada. A fadiga de decisão é uma forma de exaustão mental causada pelo acúmulo de informações e tarefas a serem concluídas, inclusive a que não tem sentido, como você postar alguma coisa e ficar olhando se aquilo foi aceito. Olha, a Universidade de Glasgow, os estudiosos chegaram a uma coisa que eu acho que é um desafio. Isso é um desafio, mas é um desafio sobretudo para os ansiosos.
Eles chamam de técnica do time blocking. É o tempo de parar, de dar um stop, para você decidir. Eles propõem que você, por exemplo, só tome decisões das 7 às 10 horas da manhã. Qualquer coisa. Então comece a pensar em você, em sua saúde estruturada no físico, no emocional, no espiritual. E se questione. Você já se perguntou isso? Isso aí, ó. O que posso fazer por mim? Se pergunte aí hoje, na hora que você for dormir. Não parece, mas é uma pergunta desconcertante. O cérebro é limitado. A nossa capacidade, ainda que seja extraordinária, mas é limitada. Ele tem um momento de saturação. Em alguns casos, o nível de estresse é tão alto que deixa de ser eficiente. O nosso cérebro deixa de ser eficiente. E aí tudo é potencializado. As coisas se tornam muito grandes. Os problemas que são inexoráveis da vida se tornam situações desastrosas. E a gente passa a não viver, e sim a sobreviver. Passamos a ter uma vida em função da ansiedade que gera estresse, que gera depressão subjacente, e vamos nos estourando. Vamos nos estourando de tristeza, nos fechamos em nossas casas, não queremos mais nada, e depois achamos que a nossa vida não está boa. Mas não é verdade, gente. Não é verdade. Nós ficamos deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E você tem certeza que estará aqui no amanhã para poder fazer, tomar suas providências? A gente precisa rever alguns conceitos. Olha, Flávia Valadares de Volta Redonda. Olha, isso não é karma não, viu? A respeito da contaminação de transplantados com HIV. Mas eu só vou responder você no meu próximo programa. Tchau, gente. Me queira bem porque não custa nada. Você já sabe o resto. Um beijo. Tchau, tchau.